E aí, pessoal, estão gostando das aulas? Deixa os comentários, manda mensagem, me diz aí o que é que tá achando do curso até agora, se a gente está ajudando aí na escalada do conhecimento. A cada aula a gente vai trazendo novas informações relacionadas às redes sociais, relacionadas às plataformas, né, de presença digital, estratégias também, vamos falando, trazendo casos concretos de estratégias para que a gente possa utilizar tanto nas nossas redes pessoais, como também nas redes dos clientes que porventura a gente tenha. Então, a intenção é essa, uma construção sólida. A cada aula a gente vai trazendo conteúdo novo. E na aula de hoje a gente vai falar sobre horários e algoritmos. Eu falei sobre algoritmos em algumas aulas anteriores aqui, né? Mas nessa aula especificamente a gente vai dar uma atençãozinha especial e montar algumas estratégias, porque, Alisson, postei lá na minha rede social, fiz uma publicação no meu blog ali, não gerou aquele engajamento que eu queria. O que será que aconteceu? Vamos ver aqui agora o que pode ser um dos problemas, né? E trazer algumas soluções para esse problema. Então, por que o horário importa? Veja, não existe uma regra definida para isso. Tá? Eu vou dar como exemplo aqui. Ficou convencionado que horário bom para lives e transmissões de podcast, essas coisas, para lives no YouTube era 7 da noite. E aí, depois de um tempo, passou a ser às 8 da noite. Então, preste atenção, quando o pessoal vai marcar live no Instagram ou live no YouTube, as pessoas colocam 19 horas. Por que isso, Alisson? É à toa, é aleatório isso? Não. Porque normalmente 7 horas é um horário, ou era um horário durante o período da pandemia, que o pessoal já estava em casa, né? Era um horário que você já tinha jantado, era um horário que você já estava mais tranquilo, despreocupado. E nos últimos meses, agora, nesse último ano, esse horário de live ele passou para as 20 horas. O pessoal voltou a trabalhar, o pessoal voltou a estar fora de casa. Então, o pessoal chega, toma um banho, se organiza, janta, e normalmente às 20 horas já está em casa, já está mais tranquilo, já está tomado banho, já está descansado para poder acompanhar essas lives, né? Então, 8 horas normalmente tem sido o horário padrão aí para fazer o lançamento dessas lives. Mas a minha rede social, ela independe desses horários convencionais, digamos assim. O que é que eu tenho que entender? Eu tenho que entender o horário onde a minha base de seguidores está ativa, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa, acho que eu já falei em outros momentos, que eu gosto de estudar. O horário que eu gosto de aprender, ler, que eu mais produzo intelectualmente, escrever, que eu faço alguma coisa, é de 10 da noite a 1 da manhã. Então, esse horário é um horário que eu tiro para estudar, para fazer curso, eu já vou estar em casa, já tomei o banho, já jantei, estou tranquilo, vou lá e uso esse horário para aprender, para estudar. Depois, vou dormir. Mas não é todo mundo. Normalmente o pessoal gosta o quê? De ir para aula, para faculdade, fazer curso pela manhã, ou algumas pessoas no comecinho da noite, terminou o expediente de trabalho, desce ali para a faculdade, começa a fazer, né? Ou então estudando na escola, o pessoal vai de manhã, à tarde, enfim. Eu tenho que identificar os meus seguidores, qual é o horário que eles estão mais ativos. E aí eu vou fazendo testes. À medida que a base de meus seguidores forem crescendo, a minha audiência nas redes, qualquer ela que seja, for crescendo, eu vou ter que ir fazendo essa análise das publicações e medindo ali através dos gráficos, né, das plataformas, entendendo o horário que ele tem a maior movimentação. No Instagram, eu acho que com ferramentas profissionais, quando eu converto o Instagram para um Instagram profissional, ele me traz essa ferramenta de horários de maior movimentação. Se eu não me engano, ele traz ali nativamente, sem utilizar uma plataforma terceira, esse horário que a minha audiência ela tá mais animada ali, né? Então, assim, o algoritmo decide o que aparece primeiro para cada pessoa. Então, quando você vai rolando ali a tua rede social, o algoritmo é que decide a entrega do conteúdo para a tua base de seguidor, tá? Por exemplo, postar às 3 da manhã pode fazer o seu conteúdo sumir. Então eu tive o trabalho de produzir o conteúdo, de gravar,
de colocar na plataforma de tudo e lancei ele 3 horas da manhã. Sumiu. Porque quando a tua audiência estiver ativa, outras postagens, outras publicações que o algoritmo entende que é mais relevante, ele vai mostrar aquilo, não mostrar o teu conteúdo. Entendeu? Então, assim, tenta entender como é que é a atividade da tua audiência antes de você fazer a publicação. Por exemplo, essa mesma publicação que às 3 horas da manhã ia sumir, se você publicar às 19, pode gerar mais curtidas e comentários do que necessariamente às 3 da manhã, tá? E o que é que danado é o algoritmo nas redes sociais? O algoritmo é um conjunto aqui, ó, a definição algoritmo é conjunto de regras que decide o que cada usuário vai ver primeiro no feed. Então não é a gente que escolhe, né? A gente pode até estimular ali, pagando, fazendo aquele engajamento pago, né? Aquele impulsionamento. Mas quem decide de fato o que vai aparecer para os usuários é o algoritmo. E o algoritmo, ele entende aquilo ali que a gente já vem conversando nas últimas aulas, que a quantidade de curtidas, comentários, o engajamento em geral, ele serve para colocar e classificar esse conteúdo como mais relevante ou não. Então o algoritmo vai filtrando e entregando cada vez mais aquele conteúdo que ele acha interessante. Se ele achar que não é interessante, então ele coloca ali para debaixo do pano, né? Não entrega mesmo porque não é relevante na visão dele, então não entrega não. Então qual é a função do algoritmo? Ele analisa o comportamento das pessoas para mostrar o que elas provavelmente vão gostar. Como eu falei, quando eu tenho uma presença digital, essas informações elas vão ficando salvas no meu celular através de cookies, através de sites que eu entro, que eu acesso, conteúdo, pesquisas nas redes sociais de conteúdo, né, no YouTube, alguma coisa. Então, vai fazendo um banco de dados sobre a minha pessoa. E aí o algoritmo entende, vê o meu perfil e começa a me recomendar conteúdos, tá? Então, o algoritmo, o que é que ele observa? O tipo de conteúdo que você consome, o que é que você assiste de vídeo, foto, imagem. Por exemplo, o meu algoritmo sabe que o meu time do coração é o Flamengo, por exemplo. Então, notícias de futebol, ele não vai me mostrar notícia do Vasco, do Botafogo, de outras coisas, não. Ele vai mostrar ali o último jogo do Flamengo. Quando começa um jogo do Flamengo na TV ou algum canto, automaticamente no meu celular aparece um placarzinho aqui com o placar do jogo em andamento e o placar, se está 1-0, tal, se foi gol, ele mostra na tela do meu celular. Eu posso estar onde for. Começou o Flamengo a jogar, ele abre o placar automaticamente aqui, tá? O algoritmo também observa com quem você mais interage. Então ele consegue entender, Alisson curte essa publicação, esse tipo aqui esse comentário que um amigo dele fez relacionado a uma publicação. Ele curte essa foto, esse vídeo, essa propaganda que saiu aqui de determinado veículo, ele assistiu durante 30 segundos, aquele outro lá ele assistiu de 1 minuto, então Alisson tá vendo vídeos de carro da cor branca, e aí eu vou entregar propagandas de carro branco para Alisson. Entende? Ele consegue filtrar a esse nível, tá? E normalmente ele costuma filtrar também o horário que eu estou online. Então, como a minha atividade de 10 à meia-noite a 1 é uma atividade mais acadêmica, né, durante a noite, então as publicações que ele me entrega, caso eu acesse ali 9 horas, 10 horas, 11 horas da noite, as publicações eles são voltadas para pós-graduação, para outras coisas. É interessante demais, né? O algoritmo pensa num cara inteligente? Então, assim, qual é o objetivo do algoritmo? Eu já falei também em outras aulas. É manter você ao máximo de tempo conectado. Por quê? Porque ele sabe o que te agrada. As publicações que ele mostra para você vão te dar a sensação de prazer de estar ali acompanhando, de estar dentro da rede social. Então o objetivo dele é eu vou entregar o máximo de conteúdo que a Alisson gosta aqui para, no final das contas, ele passar mais tempo dentro da rede. Porque quanto mais tempo eu tiver de usuários online, mais eu vou poder oferecer publicidade, mais eu vou poder oferecer coisas e monetizar com isso, tá? Na verdade, o objetivo principal dessas redes sociais é monetizar, né? Não tem escapatória, tá? Então, como que o algoritmo escolhe o que é que aparece para mim? Como é que ele filtra isso aí? Os principais fatores aqui que influenciam o alcance são a interação, aquilo que eu já falei, curtida, compartilhamento, comentários,
O tempo de visualização. Então, lembra, eu falei para vocês que eu nem preciso curtir. Mas se eu tiver num vídeo parado, o algoritmo entende que eu estou assistindo aquilo. E ele sabe o tempo que eu passei sobre determinada publicação. Eu nem curti, não comentei, não compartilhei, não fiz nada, mas eu parei num vídeo publicitário. E a partir daquele momento ele entende que aquilo foi relevante para mim. Olha que loucura, né? A relevância, né? Então o conteúdo que tem relação do interesse do público também, então ele entende que aquilo ali é relevante para mim. Constância. Quanto mais eu publico, mais o algoritmo entende que deve entregar o meu conteúdo, porque eu sou um produtor de conteúdo de excelência. Então eu estou sempre trazendo novidade, eu estou me esforçando, né? Porque acaba aqui, se você parar para pensar, quando você usa uma rede social ou uma plataforma e você está alimentando ela ali, você está trabalhando para a plataforma, concorda? Você está colocando ali o teu tempo, a tua energia, o teu investimento, porque tempo é dinheiro, a questão de estar produzindo um conteúdo específico, de ter roteirizado, de ter comprado equipamento, de ter pessoas trabalhando com você, por exemplo, para editar o teu filme, se você não for fazer. É muita coisa envolvida, então você está investindo. E aí a plataforma acaba premiando quem tem essa assiduidade, essa publicação, essa constância. Por quê? Porque ele diz assim, não, Alisson realmente é um produtor de conteúdo, vai lá, ele está sempre publicando, está sempre entregando, então eu vou mostrar mais o conteúdo dele aqui, porque ele está fazendo um conteúdo bacana, está trazendo um conteúdo relevante, eu vou começar a entregar mais, vou premiar isso aqui. Então ele começa a entregar automaticamente, mas você vai vendo que naturalmente o teu conteúdo vai começar a passar a ter mais comentário, as visualizações, o número de visualizações aumenta, né? E outra coisa interessante é que eu tenho que observar o perfil do horário, porque as primeiras horas que a publicação é realizada, são os horários que ela mais engaja. Então ele tende a ter um pico de crescimento, curtida, compartilhamento, parará, chegou, estagnou, e aí tende a descer e até estabilizar, e aí ele fica tendo sempre ali uma curtida padrão, né? Um acompanhamento, uma visualização padrão, ele fica ali na homeostase, ele fica no mesmo nível, uma curtida, outra, tal, né? E é interessante porque, às vezes, depois de muito tempo, por determinada situação, uma publicação tua antiga, ela volta a disparar sobre determinado assunto. Ela entra o algoritmo sugere ela em algum outro assunto, ou uma hashtag que você colocou dentro daquela publicação está em alta, virou trend de novo, as pessoas começam a vincular e voltar, né? Existe esse fenômeno também de algumas publicações antigas elas voltarem a ter uma atividade, tá? Aqui é uma sugestão, né? Mas só uma análise, mas isso não é regra, tá? Que cada rede ela tem um horário melhor para ser publicado, né? Mas aqui o que eu estou falando para vocês é um padrão geral. Não estou dizendo que é o seu padrão, é um padrão geral da média brasileira. Tá? Pegamos estatísticas aqui do comportamento digital do Brasil e aí eu coloquei aqui para trazer para vocês como curiosidade. Por exemplo, o Instagram, os melhores horários de publicação, isso é a média geral, não estou dizendo que é para você, mais uma vez, seria de 11 da manhã a 1 da tarde e das 18 horas às 21. E os piores horários é de madrugada, de meia-noite às 6 da manhã. No TikTok, curiosidade, melhor horário para publicação, 12 horas da meio-dia, né, até as 2 da tarde, e das 19 às 22. Pior horário, de manhã cedo, né, 5 horas até 8 horas da manhã. YouTube, melhores horários para publicação, 5 da tarde até as 21. E os piores horários, 1 hora até 6 da manhã. Até 8 da manhã, perdão. Plataforma do Facebook, melhor horário para publicação, meio-dia às 15 e das 18 às 20 horas. E os piores horários, após as 22 horas, né? Então, só por curiosidade, né, eu trouxe
esses números aí relevantes das redes sociais, levando em consideração todo o Brasil, né? Todos os usuários hoje do Brasil, tá? E mais uma vez aqui, como é que o algoritmo premia, pessoal? Quem posta bem, né? Primeiro, que eu já falei, regularidade. Segundo, conteúdos que gerem engajamento rápido. Então, eu falei que aquele momento inicial, aquelas primeiras horas, são extremamente importantes. Se você cria um conteúdo CTA e gera aquele conteúdo que gera aquele engajamento rápido, compartilhamento, algumas coisas, ele vai entender que eu tenho que mostrar mais esse conteúdo porque está gerando engajamento e eu quero que esse conteúdo fique rodando aqui na rede para que várias pessoas passem mais tempo também na rede. Então, ele premia você também, né? Quando eu tenho, por exemplo, conteúdo autêntico, então, vídeos originais e reais performam melhor do que cópia. Então, não sei se vocês já viram, nós temos ali o vídeo de reações que a gente faz, né? Tem um vídeo passando aqui em cima, na parte de cima da tela, e eu fico aqui embaixo assim, ó. Ou faço algum comentário de alguma coisa. Quando eu tenho um vídeo que eu tô falando, comentando, trazendo, é muito mais, gera muito mais engajamento do que um vídeo que eu tô só em silêncio, olhando para cima e fazendo isso aqui. Então, quando eu tenho um conteúdo autêntico, o algoritmo me premia, tá? E outra coisa, o algoritmo valoriza conteúdo novo e humano. Então, isso aqui que a gente está gravando, se eu estivesse postando, publicando no YouTube aqui, eu estava sendo premiado e estava sendo entregue. Por quê? Porque todo o conteúdo que eu estou gravando aqui com vocês é conteúdo autêntico. Não estou copiando de ninguém, não estou fazendo nada, estou falando do meu conhecimento, da minha cabeça, a gente está compartilhando aqui conhecimento. Então, eu provavelmente seria premiado aí pelo algoritmo e a entrega seria beneficiada, tá? Outra coisa, interações fora da publicação. Por exemplo, conversar nos stories, fazer enquetes, que a gente já falou, aquelas ferramentas, lives e reels, ajuda a manter o público ativo e o perfil relevante. Então, dentro do meu cronograma de publicação e estratégia, eu tenho que ter ali essa conversa e essa estratégia para gerar engajamento também nas outras ferramentas disponibilizadas nas redes. Beleza? Isso sendo no YouTube ali os shorts, utilizando toda a parte de comunidade, toda a parte de impulsionamento, analisando as métricas direitinho. Então, no Instagram, eu utilizando Reels, Stories, Carrossel, enfim, fazendo um cronograma de publicação ali no feed, né? Então, essa montagem dessa estratégia, quando ela é bem feita, o algoritmo também nos bonifica, tá? Então, para encerrar, pessoal, como é que eu vou vencer o algoritmo? Rapidinho aqui eu vou dizer, primeiro, descubra o horário do seu público, né? Veja qual é o horário de maior performance ali, que o pessoal está mais engajado. 2, crie uma rotina de publicação, que eu venho falando aqui nas aulas, que é um calendário de publicação. Eu tenho que ter uma rotina de publicação. Publicar 2 vezes na semana, só existe uma receita de bolo? Não, não existe. Mas eu tenho uma constância nessa publicação. Eu vou fazer uma vez por semana, ok, mas eu faço sempre no mesmo dia, tendo essa constância, tá? Não faço de forma aleatória. Faço ali a minha publicação, passo a publicar 2 dias na semana. Escolho os meus dias para criar meu conteúdo, os dias para fazer a publicação. E assim por diante eu vou evoluindo. À medida que eu for tendo mais tempo para me dedicar dentro das redes, eu vou gravando conteúdo e vou fazendo esse conteúdo de forma programada, tá? Mude formatos, então fique brincando ali com os formatos diferentes de Reels, History, o feed, trabalhando com multiplataformas, trabalhando com TikTok, gerando link, chamada para ação para o YouTube, se eu estiver trabalhando com mais de uma plataforma, ok? Inicie perguntas, né, e conversas com o quê? Mais uma vez, chamada para ação, perguntando, estimulando o pessoal a comentar, falando no vídeo diretamente. Pessoal, se você gostou, curte aqui o vídeo, nos ajude, ajuda o canal, ajuda essa informação aqui a chegar em mais pessoas, né? Vamos chamando. Evite postar tudo de uma vez. Como eu falei,
esse vídeo gigantesco aqui, mais de 20 minutos de vídeo, eu vou parcelar ele, fazer como uma estratégia de publicação, para passar a semana inteira publicando um pouquinho, conteúdo sendo relevante, né? Trazendo aí para vocês sempre o conteúdo, todos os dias, de tal hora, eu estou trazendo um conteúdo aqui, mostrando para vocês como é que funciona, trazendo mais informações sobre redes sociais. Então, um grande vídeo que a gente tem aí de 20 minutos, a gente pode parcelar ele ali em vários vídeos, 5 vídeos aí de 4 minutos, para ter conteúdo para publicar a semana inteira. E outra coisa, uma dica para vocês, não apaguem publicação antiga. A não ser, claro, que se a gente tiver numa parte de gestão de crise, que a gente vai chegar mais na frente. Mas, mesmo antiga, a publicação ela continua gerando engajamento. Como eu falei, vez ou outra ela pode, de acordo com alguma ação, alguma coisa, ela trazer à tona, algum evento pode trazer uma identificação novamente com aquela publicação. Eu vou dar um exemplo. Durante o Big Brother, a Juliette, né? A Juliette, ela cantou uma música que era de Chico César. Essa música tinha sido gravada há anos atrás, essa música tinha vídeo na internet, essa música tinha tudo, e depois de anos de gravada, né, Deus me proteja de mim, e aí Juliette cantou no Big Brother, estourou no Brasil de novo, regravou, e aí Chico César teve uma... Meu tablet conversando comigo. E aí o que é que aconteceu? Voltou às paradas da música de novo. Virou sucesso novamente, né? E aí o Chico César regravou, a Juliette gravou, enfim. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Esse conteúdo existia na internet. E as pessoas foram procurar novamente. E aquele vídeo que estava esquecido, voltou a virar e ter uma série de engajamento novo, né? Então ele voltou e o algoritmo voltou a indicar ele novamente, né? Legal. Então não apaguem publicações antigas porque elas podem gerar novo engajamento, tá? Então o horário certo e o algoritmo andam juntos, tá, pessoal? Um ajuda o outro a dar mais visibilidade ao seu conteúdo. Então presta muita atenção no horário que você vai publicar e o horário que a sua rede social, a sua audiência, na verdade, está ativa. E o segredo é entender o que é que o público quer que você publique e a constância dessa publicação. Com certeza, você seguir essa rotina aí de publicação e analisar o que é que o público quer, deseja que você esteja ali publicando, sucesso, sem sombra de dúvida. Tá bom? Então, valeu, pessoal. Até a próxima aula.